Estamos começando mais um Notas sobre o início de uma análise. E neste episódio, nós vamos falar sobre a duração de um tratamento psicanalítico. Quanto tempo dura? Existem limites de sessões? Vou ficar na análise para sempre? Essas e outras questões que normalmente geram dúvidas naqueles que pretendem buscar pelo tratamento, nós vamos pensar hoje com a Ana Paula. Dentre as opções de terapias que nós encontramos hoje presentes no mercado, algumas têm formas de condução diferente do que outras. E isso acaba gerando uma dúvida comum. Será que a psicanálise ela é mais lenta do que outros processos? Eu precisaria viver quantos momentos ali com o analista para saber se a sessão está acontecendo? Uma dúvida comum que chega quando você faz, por exemplo, atendimento com crianças, com adolescentes, os pais têm quantas sessões serão necessárias para que esse tratamento possa evoluir? Quantos meses eu vou ficar? Então, a relação do tempo durante o tratamento tem muitas dúvidas frequentes. Quando nós falamos dessa frequência, ela é importante, não é possível dar então uma quantidade de tempo. Nós não podemos quantificar e dizer, o seu caso clínico vai necessitar de 30 sessões. Você vai precisar vir por 2, 3, 4 meses. Aliás, me arrisco a dizer que é impossível dizer qualquer frequência que seja menor do que um ano. Então, um ano ali é para que a gente possa estar o quê? Identificando a linguagem daquele paciente, vendo se tem disponibilidade, se será possível que o tratamento possa acontecer. Quando eu uso esse marco, não é por acaso, mas é porque um tratamento você vai reservar ali um dia e um horário fixo da sua agenda, assim como do analista, e nós vamos precisar ver se será possível manter isso por um tempo determinado. É claro que algumas pessoas não vão dar conta do processo, justamente por essa dificuldade também em relação a se dispor a um compromisso frequente para tocar na dor. Não é fácil ir para análise, você precisa tocar em pontos que são sensíveis, que são dolorosos. O simples fato de tocar e estremecer, às vezes acaba até ouvindo, parece que eu comecei o tratamento e piorei. Eu estou mais choroso, eu estou mais sensível, e a pessoa acaba atrelando uma culpa, tentando deslocar uma responsabilidade ao tratamento. E de fato, você pode se sentir mais sensível com o início do tratamento, mas isso não significa que nós estamos falando de uma piora. Pelo contrário, antes havia uma resistência ao se permitir sentir. E conforme o tratamento vai começando, nós vamos nos permitindo a tocar em pontos que são dolorosos. E com isso, tudo aquilo que estava acumulado vai emergir, vai sair de alguma maneira. Então, às vezes o paciente chega com uma demanda achando que, olha, eu tenho uma dificuldade com o meu trabalho e acredita ser possível trabalhar apenas os aspectos do trabalho, o que não é possível, porque nós somos um todo, nós estamos conectados em todos os lugares. Então, se eu tenho uma dificuldade no trabalho, eu vou ter uma dificuldade no relacionamento, eu vou ter uma dificuldade em outros setores da minha vida. E conforme nós vamos indo para análise, nós vamos tirando ali as cascas daquilo que estava tentando proteger o que está sensível, nós vamos entendendo que existem outras dores por debaixo disso tudo. É por isso que fica muito difícil, ou seria uma grande ilusão, se o profissional conseguisse datar ali uma frequência. Gosto muito de pensar que a psicanálise traz para a gente uma maneira diferente de olhar esse tempo, porque nós somos acostumados com o tempo de relógio. Então é natural que o paciente chegue e ele fique ansioso e queira que a gente dê também para ele um tempo estimado. Só que não é possível. Então muitas vezes a gente precisa conversar com esse paciente de pensar novamente sobre o tempo, porque o tempo de relógio a gente coloca muita culpa em cima
cima de, ai, não deu tempo de fazer, fui capaz, muita angústia, sofrimentos mesmo que envolve a questão do tempo. E em análise, eu acho que a gente pode repensar isso e ressignificar. Cada paciente vai trazer o seu tempo e a gente, como analista, a gente vai acompanhá-lo nessa caminhada. Os pacientes chegam muito ansiosos e é natural, todo mundo fica ansioso, mas eu gosto de ter essa reflexão. Cada paciente chega com uma demanda, cada paciente tem seu ritmo e a gente aqui vai respeitar o tempo dele, que muitas vezes fora do setting terapêutico não é possível respeitar. Gosto muito quando o paciente traz essa questão do tempo, que assim, logo nas primeiras sessões a gente já explica que a gente vai no seu tempo, tá tudo bem, você vai trazendo os conteúdos, é você que dita aqui o seu tempo, muito pelo contrário fora daqui, onde todo mundo tem prazos, todo mundo tem que cumprir, e aqui não, aqui a gente está disponível, e a coisa flui, tempo do paciente, respeitando, é bem comum essa frase de quanto tempo o meu tratamento vai durar, e eu acho engraçado até que muitas vezes o paciente, a gente explica que é 50 minutos a nossa sessão, no máximo ali 1 hora, às vezes o paciente chega e fala, nossa, a nossa sessão durou 1 semana, eu fiquei pensando nela por todo esse tempo, ou às vezes assim, a sessão dura bem de 50 minutos, que a gente, né, deixa ali no tempo do relógio, mas aí é bom a gente pensar que vai além desse tempo de relógio. Então o paciente chega e fala, nossa, conversamos naquela sessão de 2 meses atrás, eu venho pensando sobre ela até hoje, nossa, isso aqui eu vejo diferente. Então assim, a gente, de fato, a psicanálise traz uma forma nova de olhar para esse tempo, e é libertador. Quando a gente sai desse tempo de relógio, desse tempo cronológico, a gente entende que eu posso agora seguir o meu ritmo, eu ditar o meu tempo, né? E eu acho isso muito importante, conversar com esse paciente. Você toca num ponto muito importante quando você fala do tempo cronológico. Ele não é igual ao tempo emocional. Então, quando nós vamos viver uma sessão, como você bem trouxe, ela pode ficar ecoando ali dentro do paciente por muito tempo. E isso é muito importante. Até vale ressaltar com o paciente que ele pode vir por uma sessão e, ao sair dela, ele pode ficar mais mexido, sensível e talvez necessitar retornar naquela semana ou mais próximo, adiantar uma sessão, porque aquele conteúdo emergiu e aquilo às vezes vai ficando muito desconfortável para lidar. E nós não temos o controle sobre isso. Então, poder pensar com o paciente e estar disponível para esse acolhimento é importante. E aí acaba surgindo uma dúvida também frequente. Então, a psicanálise é mais lenta que outros processos? Vai levar mais tempo do que outros, já que nós temos algumas formas de tratamento que vão já estipular e quantificar as sessões? Sim, a psicanálise ela é diferente de condução, mas ela não é mais lenta. Ela só vai respeitar, como a Ana trouxe, o tempo do paciente, sem forçar um processo. Porque o que nós entendemos? Quando uma pessoa, uma relação, uma situação que é muito dolorosa, ela vai se utilizar de um mecanismo de repressão. Então, reprimir aquele episódio para não precisar lidar com a dor é um mecanismo de defesa para a gente sobreviver. E quando eu vou forçar o meu paciente a olhar sobre algo que ele ainda não está disponível para isso, isso não vai se manter na consciência. Inevitavelmente, ele vai tentar reprimir novamente esse episódio doloroso, porque faz parte do processo. Então, aquelas pessoas que às vezes pensam, e se eu fizer mais sessões, vai ser mais rápido? Tem como adiantar esse processo para as coisas realmente já se resolverem? E não funciona assim. Você não tem como você acelerar um processo porque você vai vir mais vezes ou porque querem mais horas do que os 50 minutos. Tem pacientes que às vezes podem perguntar, a gente pode marcar 2 sessões seguidas ou 3, mas também não é o tempo todo ficar cutucando ali, não é isso. É criar um ambiente que vai se tornar um ponto de equilíbrio entre as outras relações. Eu vejo o encontro na sessão como um ponto de partida, às vezes o paciente traz para a semana ali, um momento em que eu vou parar para poder me escutar, para poder pensar junto do analista, e aí as coisas irem tomando um novo olhar a partir daí. Então a semana começa às vezes na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, depende o dia que é acordado e que esse paciente vai ao encontro do analista. E ali é o momento em que ele vai pensar, refletir, então poder olhar para os vínculos ao redor de forma diferente. E é claro, aqueles que tiverem possibilidade de ir mais de uma vez por semana, é melhor
melhor ainda. Só que não quer dizer que o tratamento vai acabar mais rápido. Não é sobre a finitude das coisas, mas sobre a qualidade de se manter uma frequência maior ali com o vínculo. Nós, como analistas, também temos uma visão em relação a essa questão da duração da análise do paciente. Porque se a gente recebe um paciente onde ele está aflito e ele quer acelerar o processo, e ele quer mais sessões, a gente também vai se sentir ali pressionados. Então, é importante que um analista também esteja com a sua análise em dia para a gente conseguir dar conta disso. Porque pode sim, como você trouxe, Jéssica, se a gente dobrar as sessões, se a gente se ver mais vezes durante a semana, é capaz de a gente acelerar o processo. Eu não vejo nem em relação ao tempo que faz isso. É o vínculo que a gente tem, que a gente cria ali com o nosso paciente. É possível? É possível. Mas eu vejo mais em relação a esse vínculo de confiança, onde tem acolhimento, amor. Isso sim proporciona uma transformação que possa ser um pouco mais rápida, mas não é em relação à quantidade de sessões, não é sobre isso que a gente fala. Porque as outras, aqui a gente fala muito baseado na nossa abordagem, na psicanálise, mas a gente recebe às vezes pacientes que já tiveram contato com a análise, mas em outras abordagens. E qual é a orientação, né? Qual que é o objetivo dessas outras abordagens? É cessar ali o sintoma. Então, tem toda uma prática, um repertório voltado para vamos tirar esse sintoma. O que a gente faz para tirar isso aqui? E a psicanálise já é diferente. Então, assim, ela leva um pouco mais tempo, sim, porque aí demanda escuta, atenção, intervenção. Isso demanda tempo do paciente. E na psicanálise, o nosso objetivo não é cessar o sintoma. Eu gosto de pensar junto com o paciente, é como se fosse uma febre na gente, né? É um sintoma a febre. Mas é importante a gente cessar a febre ou pensar no o que isso está querendo me mostrar, né? Qual que é a origem desse sintoma? E a gente faz geralmente o quê? A gente procura um especialista, a gente vai ao médico. Então, eu gosto muito de pensar isso com o paciente. Eu estou sentindo um sintoma, o que eu preciso? De alguém que vai me ajudar a pensar sobre isso. Da onde vem tudo isso? E muitas vezes o paciente chega pra gente, assim como você trouxe, Jéssica, com um sintoma, uma demanda que acredita que é aquilo que precisa ser cuidado. E quando a gente começa a mexer no interior, a gente percebe que não é só aquilo. A gente não é só uma única coisa. Não é? Então, assim, a gente percebe que tem várias coisinhas ali ao redor que a gente precisa cuidar também para aí, de fato, a gente acessar essa demanda que talvez nem seja tão grande assim, e que essas outras coisinhas ao redor tá mantendo ela viva ali, tá mantendo ela latente, ela forte, ela potente. Então, assim, até o paciente entender que, eu vim aqui, mas não era só por conta disso. Tem muitas outras coisas que eu preciso cuidar. Eu vejo como a psicanálise, de fato, tira a gente daquela caixinha, que geralmente a gente é acostumado em todos os lugares a colocar a gente dentro de caixa. E a psicanálise é mesmo pensar fora da caixa, é pensar para além disso tudo. A sua alegoria é muito bacana, Ana, para poder ilustrar o processo. Eu acabo fazendo uma comparação também ao ritmo das sessões, muito parecido com isso. O paciente ele vem com um sintoma e o analista então vai prescrever ali uma frequência determinada. Então você vai vir uma vez, você vai vir 2, 3. E isso é responsabilidade do analista, olhar para a demanda do paciente, identificar um momento de intensificar sessões e também vamos encaixar com a realidade do paciente, porque às vezes o paciente não vai ter condições financeiras e de tempo para cumprir mais de uma vez, mas menos de uma vez é impossível para o tratamento, por conta de tudo aquilo que vai ser construído. E com essa prescrição, não é o paciente que vai vir conforme ele vai sentindo. Hoje estou a fim de ir para análise. Em muitos momentos, nós não vamos estar a fim de ir, porque alguma coisa já está soltando e já está quase subindo e ficando consciente, começando a sentir ali um desconforto. Então, não sei se eu quero tocar nisso, não sei se eu quero falar sobre isso, vai doer. E o paciente pode resistir, faltar, não ir, desmarcar e começar a encontrar esse ritmo de resistência. É óbvio
que é possível eu faltar e me responsabilizar por isso. Mas quando isso passa a ser frequente, eu vou dizendo para o analista que eu não estou mais disponível para análise. E aí é o momento, então, que a ruptura precisa acontecer. Porque nós não vamos reservar um horário apenas para receber o dinheiro do paciente. Nós não queremos o dinheiro, nós queremos um vínculo de compromisso para que as coisas possam evoluir. Existe uma prescrição médica, por exemplo, de um antibiótico a cada 8 horas por tantos dias, é porque existe uma dor que precisa desta frequência que seria importante. Da mesma forma que nós não vamos tirar férias de um antibiótico, vou tomar um dia sim, um dia não, resolvi. O tratamento analítico é a mesma coisa. O ritmo já foi prescrito, então eu preciso tentar manter o máximo possível. Como eu mencionei anteriormente, nós começamos um tratamento sem saber quanto tempo vai levar. Mas e aí? Por que tem pessoas que fazem 10 anos de análise? Então eu vou ficar preso na análise para sempre? Eu estou dependente do processo? Esse não é o intuito. O intuito não é que o sujeito fique 10, 20 ou o resto da vida em análise, mas até o momento em que ele sinta necessidade. E outra questão que acaba surgindo é: como eu posso perceber se eu estou evoluindo no tratamento? E aí vai da capacidade de cada um reconhecer as suas mudanças. Só é possível entender do que nós estamos falando aqui aquele que já vivenciou a experiência de perceber o quanto muda, quantas transformações acontecem, mesmo nós ainda estando repetindo talvez o mesmo cenário, mas as mudanças de percepção já vai acontecendo, porque leva um tempo para eu conseguir mudar o meu emocional, o meu pensamento, e isso chegar às ações. E nós precisamos aguardar esse ritmo também. Não é simples, você vai para uma sessão e aí você diz assim: olha, eu preciso sair desse emprego. Pronto, defini. Ufa, saí da sessão, agora vou pedir demissão. Não vai funcionar assim. E se funcionar assim, outras coisas vão começar a emergir, porque não é esta a finalidade. Você sair, você terminar, você começar, ou qualquer que seja a queixa que o paciente apresenta sobre determinada questão. Às vezes você tem um sintoma que ele está num lugar, de repente ele migra para outro, e o paciente pode achar que, pronto, já me curei. Não, nós temos deslocamento de dores, porque são tentativas ali de não mergulhar tão profundo. Então não é que a psicanálise ela é mais lenta, como a Ana bem trouxe. Nós vamos nos preocupar, não é com o sintoma final, porque se eu chego dizendo eu estou com ansiedade, a ansiedade é o sintoma final. Mas o que desperta a tua ansiedade? É isso que nós vamos entrar em contato. É a origem daquilo. Então são as relações. Quais relações? Não, o outro é culpado por isso que eu estou sentindo, ou pelo meu fracasso. Muito mais fácil culpar alguém. E aí nós vamos trazer para o sujeito. Então, o que é que você permite para que isso aconteça? Porque às vezes a gente começa a olhar a repetição acontecendo. Então vamos supor que é um relacionamento amoroso. Aí aconteceu isso num relacionamento, no próximo de novo, no outro de novo. Então, peraí, tem algo que se repete. O que repete ali? É o que você se atrai, é o que você permite, é como você se vê, e aí você encontra alguém que vai te tratar assim, que vai resolver algo interno desta maneira, enfim. Algumas considerações do porquê vai levar-se um tempo. Porque se a gente força processos, pode acontecer abruptamente, mas daí a pouco vem a repetição de novo. E o paciente só vai identificar se ele está evoluindo se ele der conta de contemplar cada passo que ele dá. O fato de voltar na semana seguinte para análise, o fato de mencionar, como você trouxe anteriormente, Ana. Há 2 meses atrás falamos de uma sessão e eu ainda estou pensando nela. Ou seja, estou aberta ao processo. E mais uma vez eu vejo a importância de nós, como analistas, estarmos nutridos, com nós mesmos, com o nosso trabalho, para que quando também o paciente que não deu conta, que a gente entenda que é o tempo dele também. Tem tratamentos que são rápidos, realmente. O paciente chega, ele traz a demanda, nós vamos ver ali a escuta, o acolhimento, só que nós
nós não sabemos como esse paciente vai chegar, como ele vai entender o nosso processo também de análise. Então, pode ser que esse paciente não retorne, como a Jéssica trouxe, né? É importante que ele reconhecer quando o paciente retorna para a segunda sessão, mas vai ter aquele que não vai dar conta. E aí é onde a gente precisa conhecer que é o tempo do paciente. Não foi nada que a gente fez de errado, não foi a gente que não deu conta, não era o tempo dele. Então, é importante que a gente reconheça que é singular o tempo de análise. Vai ter paciente que vai ter uma sessão no tratamento, vai ter pacientes que vão se manter ali por 10 sessões, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não tem como a gente saber. Quando esse paciente chega e traz algo doloroso e não dá conta de se manter no tratamento, é importante que a gente também deixe ele ir, né? Deixe que ele entenda. Da mesma forma que a gente recebe o paciente, a gente também tem que estar preparado para quando ele se vai, quando aquilo não faz sentido mais para ele. Então, de fato, eu vejo que é singular de cada pessoa. E não tem como a gente falar para o paciente se vai durar o tratamento dele uma sessão, 10, 20, 50. Porque a gente vai no tempo dele, o tempo que ele dá conta. Você, Jéssica, traz uma frase que para mim faz muito sentido em relação a isso. Fique enquanto te fizer sentido. Isso é sobre isso. Quando não fizer sentido para qualquer uma das partes, é importante também quando o analista reconhece que eu não dou conta mais, eu não consigo, não é possível de dar conta dessa demanda, então a gente vai encaminhar esse paciente para um outro profissional. A nossa análise, nós como profissionais da área, precisamos entender todo esse processo também, estar comprometidos com o nosso tempo, com o nosso processo, para que quando o paciente chegue e se esbarre com isso, a gente entenda, porque é só sentindo na pele, como você trouxe no início, Jéssica, é só quem está dentro do processo que consegue entender. É claro que, né, não na mesma intensidade que cada um vai sentir da sua maneira, mas é compreensível quando o paciente não dá conta. E aí a gente deixa que ele vai, que talvez ele encontre outro profissional, ou que ele leve o tempo que ele precisar para retornar. Às vezes eles retornam para a gente mesmo, de olha, retornei, agora eu acho que eu dou conta. E a gente segue, dá início novamente ao tratamento. Quando nós falamos sobre a ruptura, algumas coisas acontecem. Então, eu costumo fazer uma comparação pensando em alguns escritos do Wilfred Bion, quando ele fala da musicalidade, da linguagem. Eu acredito muito que se constrói um tipo de conversa com nuances diferentes, sons, texturas, a gente até poderia descrever, que só vão acontecer entre aquelas duas pessoas. Então, aquilo que o analista e o paciente estavam construindo, se ainda não chegou no processo de simbolização, pensando ali no curso do pensamento, do real concreto, real imaginário e o real simbólico, para que eu possa então simbolizar a dupla analítica interna. Quando o paciente consegue ficar processos suficientes para internalizar, aquilo que está internalizado permanece. Mesmo que o paciente interrompa o processo, não tendo a sua conclusão ou estando no momento mais apto, ainda haveriam coisas a serem trabalhadas. Aquilo que estava dentro do processo de simbolização e não concluiu, aquilo se desfaz, porque eu preciso dessa construção. Vamos pensar, eu vou trazer algo simbólico muito grosseiro. Vamos pensar que nós estamos fazendo um castelinho ali, mas eu ainda não fiz o acabamento para que ele possa ficar para sempre internalizado. Mas eu estou ainda construindo algumas camadas desse castelinho. Se eu interrompo o processo nesse período, isso vai se desfazer, porque eu preciso da frequência para conseguir construir, senão a gente perde o time da coisa. A mesma coisa o paciente. Às vezes ele está fluindo, ele chega num ponto e ele esbarra em algo que ele não dá mais conta e interrompe. Quando ele retornar, tudo aquilo que estava em processo de construção vai ser recomeçado. Não do mesmo lugar, porque o paciente já viveu outras experiências, mas ele vai poder viver novamente. Agora, aquilo que está internalizado vai manter-se internalizado e vai seguir. Vida do paciente segue, vida do analista segue. Aquele horário que era ocupado para o encontro de duas pessoas será ocupado com uma nova história, uma nova pessoa, um novo paciente. Então, ter a consciência disso, eu acredito que ajuda a aliviar tanto o analista quanto pacientes. A vida de ambos vão seguir, porque nós não queremos pessoas que sejam dependentes de nós. É um vínculo, como você trouxe, que só vai fazer sentido se fizer sentido para ambos. Se o analista passa a ficar desconfortável com o enredo, como o paciente dá conta de se movimentar, ele vai encaminhar. Se o
paciente começa a se ficar incomodado em como as coisas estão, ou significa que a dupla já não está mais encaixada, é o momento que ele vai buscar uma outra experiência com um outro profissional, outra abordagem, outra forma, e tá tudo bem, porque não queremos forçar processos. E só pode acontecer se houver disponibilidade, porque havendo disponibilidade já será difícil o caminhar, porque é doloroso, porque leva tempo, porque vão aparecer os desafios que fazem parte da dupla. Agora, se isso for diferente, vai ficar inviável. Então está tudo bem, nós não temos que convencer ninguém a permanecer na análise. O menor sinal de que isso deixou de fazer sentido, opa, você é livre para ir. Volte quando você estiver disponível. E aí nós podemos construir. Infelizmente, com criança e adolescente, não acontece dessa maneira. Porque quando a criança ou adolescente começam a estar no momento mais disponível e se entregando e mudando, um processo de inveja dos pais pode sabotar o tratamento e interromper. E aí tem um ponto doloroso também. Nossa, agora que o paciente estava evoluindo em picos maiores, houve a quebra. Para mim fez muito sentido acalmar o coração ao pensar que aquilo que foi simbolizado está simbolizado. E isso pode ser o suficiente para que essa criança ou esse adolescente possa buscar um processo analítico no futuro, quando puder custear por si só. Porque quando você depende de um terceiro para pagar o seu processo, você vai ter ali alguns ataques que vão acontecer e que são naturais. Como nós da psicanálise olhamos para isso? Porque na psicanálise a gente não fala sobre a alta do paciente. É o paciente, assim como ele teve o seu momento de iniciar o processo de entender que eu tenho uma demanda e eu vou procurar um profissional para me ajudar a olhar para essa demanda. Assim também acontece com a ruptura. Não somos nós que vamos indicar para o paciente, olha, eu acho que é o momento de encerrarmos por aqui. Não acontece como acontece nessas outras abordagens. Então, é o paciente que sinaliza o analista de, olha, talvez eu vou precisar encerrar o meu tratamento. Quando isso é dito também, porque tem muitos pacientes que também não dão conta e que aí talvez tenha alguma questão com rupturas, né? Não sabemos das demandas internas de todos que vai chegar até nós. Então, o paciente também não dá conta de chegar e encerrar com a gente. Mas quando isso é sinalizado, eu acredito que é importante pensar com o paciente que, olha, tudo bem, eu acredito que teríamos mais para ser trabalhado, porque quando que a gente finaliza os nossos processos? Eu acredito que é quando a gente não está mais vivos, porque a vida, ela tem uma continuidade. Então, não tem como a gente encerrar porque está tudo resolvido. Porque a vida vai acontecendo. Então, para nós faz sentido dar alta para o paciente, mas se ele chega até nós com essa demanda, tá tudo bem. Então, a gente sinaliza que, olha, acredito que a gente vai ter mais conteúdos ali a ser trabalhados, mas eu também entendo que você vai precisar encerrar. Eu gosto mesmo de deixar o paciente à vontade, da mesma forma que ele chegou, ele pode ir. E para mim isso faz sentido. Quando a gente tem ali, como você trouxe, Jéssica, o paciente já simbolizou aquela dupla, ele pode retornar para a gente, ele pode procurar um outro profissional que naquele momento faça mais sentido, porque a nossa vida também muda e talvez aquele analista que fazia sentido, hoje já não faz mais, e tá tudo bem, acontece. Eu vejo a ruptura como algo que eu pude estar presente enquanto fazia sentido para aquele paciente. E isso para nós, analistas, também é libertador. Tira aquele peso de culpa, de falta, que muitas vezes pode acontecer. A vida, ela não vai deixar de ser conflituosa. As dores, os conflitos, os problemas, eles vão continuar vindo. Quando o paciente se sentir seguro para enfrentar, então, esses problemas, esse é o momento em que ele vai trazer isso para o analista, vão pensar juntos. E aí aquele ciclo pode se encerrar. Hora ou outra eu posso surgir com outra necessidade e voltar, ou senão a coisa vai seguindo. Às vezes um tratamento pode durar menos tempo, não porque o processo que o analista fez foi mais rápido, mas porque a estrutura do paciente já tinha ali muitas coisas construídas e encaixadas e faltava poucas coisas para elas se conectarem e ótimo. A vida seguiu, ele tá bem, tá leve, tá fluindo. Agora outros podem levar mais tempo porque precisam cuidar de outras estruturas. Agora, as nossas análises enquanto analistas vão para um outro patamar. Por quê? Nós somos convidados a pensar em pontos dolorosos todos os dias
dias, muitas vezes ao dia. E isso pode tocar em detalhes que nós talvez numa vida comum não estaríamos tocando tão frequente. Então, a análise de um analista precisa ir às últimas consequências. E eu poderia dizer um bom período do tempo clínico que esteja ali acontecendo. Até que também vai vir esse momento da segurança, de poder seguir em frente. E aí, vamos voltar para as supervisões que vão acontecer. O vínculo que é criado é um vínculo de segurança, de acolhimento, de respeito. E isso se estende para qualquer momento da vida, estando juntos ou não. Aquela dupla internalizada, ela segue. Às vezes é interessante porque você está com o paciente, esse paciente para e anos depois você pode reencontrá-lo. Olha, aquelas coisas que a gente pensou, não estão aqui, ainda faz parte, hora ou outra lembro daquilo que a gente conversou, ou seja, está internalizado, está fluindo, ótimo. Era isso que a dupla deu conta de fazer e é suficiente. Então não tem tempo definido, mas tem aquilo que cada um está disponível para estar com o outro.